Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Estamos bem, professora, estamos bem. Que bom ver vocês. Estava com saudade. Eu também. Ó, semana passada a gente trabalhou com um pouquinho das fórmulas, né? E eu passei uma atividade e a gente fez a correção na semana passada. Hoje eu preparei para vocês um pouquinho sobre aquela função que vocês tanto temem, que é a função C, tá? Não é função SI, não é função SE, tá? É função C. Guardem na cabecinha de vocês para não esquecer, tá? Como que a gente vai trabalhar com essa função C hoje? Vou abrir já o meu Drive, tá? Vocês também já abram o de vocês. Já deixa pronto aí. Deixa aberto aqui para eu compartilhar a tela com vocês. Só relembrando, como que a gente faz para a gente poder entrar lá no Drive? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, aqui eu já estou no meu Drive, tá? A gente vai fazer o seguinte. Dentro do Drive aqui, ó, vai lá em Drive, beleza? E aqui, ó, a gente vai clicar em Novo, tá? Novo, planilhas. A gente vai pegar uma planilha nova. Aqui na planilha nova, eu já vou colocar aqui o que a gente vai aprender hoje. Então, a gente coloca lá. Função C. E vou colocar a turma de vocês para a gente continuar a falar sobre esse assunto na semana que vem. Tá? Como que a gente trabalha com a função C? O que é essa função C? Para que ela serve? Aonde que eu aplico ela? Tá? Essa função C, ela é uma função que a gente chama de função lógica. Por que função lógica? Ela vai trazer para você valores lógicos, ou seja, valores verdadeiros ou valores falsos. Tá? Ela não vai te trazer valores exatos. Como assim, professora? Por exemplo, se eu disser, ó, se eu colocar 1 mais 1, ele vai me resultar em 2, certo? Agora, se eu disser 1 é maior do que 2, é verdadeiro ou falso? 1 é maior do que 2 ou não é? Fica mais fácil perguntar, né? Quando você coloca isso daqui para o Excel num valor verdadeiro, numa função lógica, ele só resulta para você se vai ser verdadeiro ou falso. Ele não fala para você se é um valor exato, tá? A mesma coisa que eu disser aqui, 1 é diferente de 2, vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Vai ser verdadeiro, porque 1 é diferente de 2, tá? Então, a gente tem esses tipos de situação. Então, teste lógico, né? Você vai usar uma função lógica, ele vai te resultar num valor verdadeiro ou falso. Você vai usar uma função exata, ele vai te resultar em valor exato, tá? Isso tudo que a gente vai aprender hoje, tá lá no livrinho de vocês, o financeiro. Aqui, ó, função C. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Função C, capítulo 8, página 148, tá? Se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, vamos lá. Então, a função C, ela é utilizada, resulta num valor verdadeiro ou falso,
de acordo com o teste lógico. E o que será que esse teste lógico? É aquilo que temos como base, como informação, tá? Qual que é a sintaxe da minha função C? Sintaxe é como ela é escrita, tá? Igual a função soma que a gente viu semana passada. A função soma, a sintaxe dela é igual soma, abro, seleciono o intervalo que eu quero e fecho. A sintaxe da função C é C, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Essa função ela é muito utilizada pelas empresas para determinar, por exemplo, um exemplo bem básico, controle de estoque. Então, se você precisa repor mercadorias, ou se aquele estoque está alto ou está normal, você pode utilizar essa função C. Você também pode utilizar essa função C para um investimento. Você pode colocar quantos por cento você pode investir. Se for acima de um valor, você investe tanto. Se for acima de outro valor, você investe tanto. Tá? Então, essa função C, ela determina situações. Tá? É muito bacana de você estar utilizando. E se você quiser usar para o seu dia a dia, por exemplo, você quer fazer uma aplicação, ou você quer saber se você está gastando, então você pode estar utilizando aquelas suas planilhas que a gente comentou semana passada, né? Por exemplo, você quer fazer um controle de gastos seu para ver quanto você está gastando, então você pode pôr lá, se passar de tantos por cento, atenção, digamos assim, né? Aí você fica esperto para não gastar mais que aquilo, né? Então vamos lá. Como que a gente vai estar utilizando essa função C, tá? Eu vou estar utilizando aqui um exemplo bem fácil, tá? Sobre controle de notas. Essa que tem aqui na nossa planilhinha mesmo, tá? Então, essa daqui, ó, controle de notas do boletim escolar. Então, ó, vou pôr lá, boletim. E eu vou colocar o aluno, né? O primeiro bimestre, o segundo bimestre. Vou pôr a média e o resultado. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Sempre capricha nas bordas. Coloca o alinhamento, tá? Ó. Vou passar, colocar mesclagem, ó. Botão direito. Aqui, ó. Seleciono tudo. Vou aqui, ó, botãozinho de mesclar, tá? E vou aqui no alinhamento também, ó. Vou colocar no meio para deixar caprichadinho. Aí vou pôr aqui também as notas, o resultado, tudo no meio. Vou pôr negrito. E eu posso pôr qualquer aluno. Então, eu vou pôr lá aluno Carla. Vou pôr aluno Luana. Vou pôr aluno Marcelo. No primeiro bimestre, a aluna Carla, ela começou meio desanimada, tirou 5,5. A aluna Luana já era boa, tirou um 8. Já o Marcelo, terrível. Menino terrível na sala de aula, não prestava atenção em nada. Já no segundo bimestre, eu chamei a mãe, já conversei e já melhorou. É muito justa essa nota, tá muito justa, prof. Tá muito, né? O Marcelo é muito bagunceiro, né? Ah, muito. Já a aluna Luana começou um converseiro danado, um bate-papo, não sei o que aconteceu. Menina de Deus, caiu.
Já a aluna Carla surpreendeu. Influência do Marcelo. Influência do Marcelo. Influência. A aluna Carla já percebeu que já era má influenciada ali no meio da gangue, saiu fora. Olha como a média já subiu, né? Então, vamos lá. Aqui na média, a gente vai estar utilizando aquela regrinha que a gente aprendeu semana passada. Ó. Vou aumentar um pouquinho mais para vocês verem. A gente vai usar essa regrinha daqui da média, lembra? Então, vou pegar aqui, ó, clico na média, aonde eu quero pôr a fórmula, venho aqui e clico em média. Automaticamente, ele já abre o menuzinho, já fica clicando para que você possa selecionar a média que eu quero. Eu vou pegar a média da Carla. Então, olha lá. A Carla ficou com 7,5. Tá bom, né? Se melhorar o comportamento no próximo bimestre, quem sabe aumenta, né? Já a Luana, vamos lá. A Luana, ela teve 6,75. Nossa, caiu demais. Jesus, vai para recuperação. Já o aluno Marcelo, só Jesus na causa. Olha isso, 4,75. Ninguém vai atingir a média. Vamos lá. Aqui, ó. Vou ter que levar bolo com a professora. É bom, ajuda. Aqui na média, a gente pode arredondar. Vamos dar uma arredondada aí. Como que a gente faz isso, ó? Eu tenho um botãozinho aqui, ó, de diminuir casas decimais e aumentar casas decimais, tá? Eu preciso arredondar essas casas. Então, eu vou vir aqui, ó, vou diminuir as casas decimais para arredondar. Então, ficou com 7,3, 6,8 e 4,3. Se eu arredondar mais, olha só o que vira. A aluna Carla vai com 7, a Luana vai com 7 e o Marcelo vai com 4. Só que esse 7 da Luana não é igual o 7 da Carla, tá? Porque esse 7 da Luana aqui, ó, ele é um 7 de 6,8, tá? Ele não é um 7 verdadeiro igual esse da Carla, que é 7,3. Então, muito cuidado quando vocês forem arredondar valores, porque acontece isso. Na hora de você pegar um intervalo correto, pode ser que ele não dê o resultado certo por causa desse arredondamento, tá? Então, se você for arredondar, cuidado com o parâmetro que você vai escolher, tá? Nesse caso aqui, ó, o resultado aqui, ó, da Carla e da Luana vai alterar mesmo sendo 7, ó. Vamos prestar atenção. Vou diminuir e ficou 7. Ó. Então, vamos lá. Vamos montar nossa função C aqui. A função C, como eu falei para vocês, ela é dividida em 3 partes, tá? Então, a primeira parte é o valor se verdadeiro. A primeira parte é o teste lógico. A segunda parte é o valor se verdadeiro. E a terceira parte vai ser o valor se falso, tá? Então, como que eu faço aqui? Se eu for lá, ó, se, a minha sintaxe, tá? Primeira parte é o teste lógico. Aqui, no meu parâmetro, o que eu vou colocar aqui? Ó? Vamos pôr o parâmetro do resultado. Vou aqui no menu formatar, aliás, inserir, e vou vir aqui em nota, para não deixar a minha planilha poluída. Tá? Não vou deixar minha planilha poluída, então vou colocar o resultado ali numa notinha que fica bem escondidinho. Então, vamos colocar o parâmetro. Se a média for acima ou igual a 7, o aluno vai estar aprovado. Caso contrário, ou seja, menor do que 7, né? Vou por aqui. Menor que 7, ele vai estar reprovado, sem choro nem vela. Tá? Então, olha lá. Então, esse é o parâmetro. Esse é o meu teste lógico. Essa é a minha situação que eu vou analisar. Então, através da média, eu vou ter um resultado verdadeiro, aprovado, ou falso, reprovado. Tá? Então, vamos configurar a nossa função C. Então, função C.
Se a média for acima ou igual a 7, o aluno vai estar aprovado. Nesse caso aqui, ó, eu tenho sempre que colocar entre aspas, porque é texto, tá? Como a gente já viu anteriormente, ó. Texto é entre aspas, sempre. O que for número não tem necessidade. Então, se o meu teste lógico for verdadeiro, então ele vai ser aprovado. Ponto e vírgula. Caso contrário, se for falso, ou seja, se for menor do que 7, eu não preciso escrever de novo se for menor que 7, porque a função ela já vai entender isso. Então, se for menor do que 7, ele vai estar reprovado. Vou fechar aspas, vou fechar parênteses, tá? Então, terminei de fazer tudo isso, vou apertar Enter para ver o que que dá, né? Deu aprovado. A Carla está aprovada. Vamos ver a Luana, né? Bagunçou o bimestre inteiro. Se for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, aspas. Então, ele vai estar aprovado. Se não, reprovado. Fecho parênteses, fecho aspas. Olha lá, se eu apertar o Enter, a Luana está reprovada. Que dó. Por quê? Que absurdo. Que absurdo, cara. Mas não é a mesma nota que a Carla? Não é. Não é. A mesma nota, então teria que ser aprovada. Teria, mas não vai. Olha o que acontece. Como eu falei para vocês, essa nota da Luana aqui é um 7 falso, tá? Esse 7 dela aqui não é um 7 verdadeiro igual da Carla, que estudou, que lutou. Olha, o dela é um 7,3. O da Luana é um 6,8. Tem noção? Então, por isso que a Luana foi reprovada, tá vendo? Então, por isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente for arredondar, não pode esquecer isso. Então, esse 7 da Luana aqui é falso. O Marcelo, vamos lá. Uma pergunta. Se eu alterar a minha função C de alguma forma, será que ela tem o mesmo resultado? O que vocês acham? Alterar de que forma? Por exemplo, se eu mudar a situação, por exemplo, se eu colocar assim, se a média for menor que 7, eu vou ser aprovado ou reprovado? Como que eu coloco isso na minha função, alterando? Será que muda o parâmetro? Ó, não muda, tá? O que interessa é você configurar sua função para entender o teste lógico. Como? Então, olha lá. Eu tenho duas situações, né? Se for acima de 7 ou igual, aprovado. Se for abaixo, reprovado, certo? Então, se eu começar a falar, se for abaixo de 7, eu vou ter que ter o reprovado. Então, ele vai ser o meu valor se verdadeiro. Então, olha lá. Se a média aqui for abaixo de 7, se for abaixo de 7, então ele vai estar reprovado. Caso contrário, ele vai estar aprovado. Mas, professora, por que mudou o reprovado e o aprovado? Não é sempre igual? Não, tá? Você tem sempre que analisar o seu teste lógico, ó. É o teste lógico que manda. O teste lógico mandou você mudar, alterar aqui, você vai fazer de acordo com o valor verdadeiro. Sempre vai ser o quê? Teste lógico, o valor verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, se a média for menor do que 7, ele não vai estar aprovado, ele vai estar reprovado. Então, esse é o valor verdadeiro. Então, se a média for menor do que 7, o valor verdadeiro vai ser reprovado. Caso contrário, ele vai ser aprovado, né? Então, o Marcelo, como bagunçou os 2 bimestres, está reprovado, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó, para a gente entender. Vamos pegar um controle de estoque, né?
Vou pegar um estoque aqui. Então, vamos pôr lá um estoque. Item. Quantidade no estoque. E a situação. Né? Vamos pôr lá. Sempre coloca a borda, sempre faz o alinhamento, faz sempre caprichadinho, porque isso influencia bastante. Isso aqui é o botão de mesclar, importantíssimo. Isso aqui eu vou pôr negrito também, tá? Eu vou pôr lá item A, item B, item C. A quantidade em estoque, vou pôr 250, vou pôr 480 e vou pôr 600. A minha situação, tá? Vamos lá, formatar, inserir nota. Então, ó, se a quantidade em estoque estiver acima ou igual a 500, então eu quero que escreva estoque, ok. Caso contrário, repor, tá? Essa função C, ela tem algumas variações, tá? As variações dela, a gente chama de ser alinhada. Ou seja, a gente coloca várias situações dentro de uma função C. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Hoje eu quero que vocês treinem bastante a função C. Então, vamos lá. Se a função, se a quantidade de estoque estiver acima ou igual a 500, eu vou colocar, o meu estoque vai estar ok. Se for abaixo disso, então eu vou ter que repor. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Se a quantidade em estoque, eu vou clicar, tá? A quantidade em estoque for acima, ou seja, maior ou igual a 500, então, o meu valor verdadeiro vai ser o quê? Estoque, ok. Caso contrário, eu vou ter que repor. Lembrando que sempre entre aspas, porque é texto, tá? E se eu não colocar essas aspas, dá erro na minha função. Vou só uns errinhos para vocês verem. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que repor no meu de baixo. Se a quantidade em estoque estiver acima ou igual a 500, estoque, ok. Caso contrário, eu vou repor. Vamos alterar essa situação para ver se muda? Vamos fazer o contrário aqui, ó, no 600. Então, vamos lá. Se a situação em estoque, se a quantidade de estoque for acima ou igual a 500, eu vou ter estoque ok. Mas se for ao contrário, eu vou ter que repor. Então, o que é o contrário? Ó? Se a quantidade em estoque for abaixo, não está falando igual, a 500, eu vou ter que repor. Caso contrário, eu vou ter o meu estoque ok. Percebam que aqui, ó, eu mudei o teste lógico, eu mudei o meu valor verdadeiro. É sempre assim que vai funcionar. O teste lógico, valor se verdadeiro. Você nunca vai pôr valor se falso aqui na primeira, na segunda opção, tá? Sempre vai ser valor verdadeiro. Aqui o valor, o teste lógico eu mudei, então, consequentemente, muda o meu valor verdadeiro. Então, não vai interferir, ó. Então, aqui nesse caso, deu estoque ok. Como que eu sei que está dando tudo certo? Será que aqui, se eu mudar a quantidade de estoque, vai variar aqui o meu valor? Se eu colocar 680, olha lá, estoque ok. Mas se eu colocar 200, eu vou ter que repor, tá? Então, ó, sempre tomar cuidado com o teste lógico. Vou mostrar para vocês um exemplo de erro que acontece muito. Às vezes o aluno esquece de pôr a bendita da aspas aqui, ó.
Vou tirar só uma para vocês verem. Tirei. Erro. Professora, mas tá tudo certo. Olha lá, tá tudo certo a minha fórmula. O que está acontecendo? Bendita da aspas. Olha lá. Então, não pode esquecer de colocar aspas. Outra coisa. Aqui o teste lógico. Às vezes, ele coloca assim, se, e esquece de clicar lá. Ou escreve, por exemplo, a quantidade. Também dá erro. Por quê? Está relacionado com a quantidade. Quantidade o quê? Não tem um valor aqui para você comparar. Entendeu? Só está escrito quantidade. Às vezes a pessoa fala, se a quantidade de estoque for acima ou igual a 500, aí a pessoa vai lá e escreve quantidade. Está errado. Tá? Não dá certo. Você tem que relacionar com o que está aqui dentro. Ó. Esse valor que você vai estar utilizando. Cuidado na hora de clicar também. Muitas vezes a gente vai e pega aqui, ó. Sem querer. Escreveu errado. Olha lá. Vai dar estoque ok. Porém, tá certo? Não, não tá certo. Tá? Ele sempre vai dar estoque ok. Olha lá, se eu colocar 100, ó, ele continua com estoque ok. E era para dar repor. Então, muito cuidado também na hora de você buscar os valores de referência. Tá? Eu vou pôr aqui os lembretes aqui para vocês. Ó. Lembretes. Depois essa planzinha aqui, eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? E se tiver alguma dúvida, vocês me chamem no decorrer da semana, tá? Não esquecer das aspas. Usar sempre quando for texto. Não existe igual, maior ou menor, ou igual, menor. Sempre maior, igual ou menor, igual, tá? A relação sempre vai ser essa. Você nunca vai utilizar o maior igual, o igual maior, tá? Sempre maior igual, ok? Dúvidas por hoje, pessoas? Tem uma dúvida, prof. Sem dúvida nenhuma? Cara, prof, só na hora de fazer mesmo. Né? Eu sei, né? Vou já fazer o download aqui, ó, para já deixar pronto para mandar para vocês. Semana que vem a gente vai trabalhar com planilhas interligadas, tá? Um assunto muito bacana. E a gente vai trabalhar também com formatação condicional. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Vou tirar o print de vocês. Vocês querem aparecer para tirar foto? Peraí. Então, aparece aí. Eu vou tirar o óculos. Isso, vamos tirar o óculos. Turma 19 a C10. Agora tem novos integrantes. Ó, congele. Linda! Maravilhoso, prof. Obrigada. Maravilhoso. Ó, não esqueçam de fazer atividade. Já aproveita que tá fresca na cabeça. Já vou mandar lá. Não vou mandar nada, que vai mandar lá. Mesmo. Vou fazer, Simone. Eu preciso. Isso aí, aprendeu, né? Nossa, muito legal. Muito legal. Semana que vem você vai ver. Você vai ver. Pior. Brincadeira, assustando o povo aqui. Ó, gente, precisando de alguma coisa, entre em contato, chama e qualquer dúvida, né? Tá? Até semana que vem, se cuidem, tomem água e bora para fazer o formulário, hein? Já vou disponibilizar lá. Hein? Beijo, gente. Tchau. Tchau.